Captação de recursos para a apicultura. Você sabia que é possível captar recursos tanto para um ente público quanto para uma ONG e destiná-lo à apicultura? Neste vídeo eu vou te apresentar 3 exemplos de captações que foram bem-sucedidas. A primeira para uma ONG, a segunda para uma prefeitura e a terceira para uma empresa pública estadual. Todas têm algo em comum. Foram captações realizadas com recursos que foram destinados para atender a apicultores. O setor de apicultura. Olha que interessante. Se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você já trabalha em uma ONG, se você já trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, desde o início, no planejamento da captação de recursos, passando pela gestão do recurso captado, durante a execução, finalizando com a prestação de contas, também com a elaboração do projeto e o termo de referência, a verificação dos repasses aos fundos municipais e estaduais, os principais são saúde, educação e assistência social, com emissão de relatórios e diagnóstico comparativo da despesa versus a receita, adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados, as ONGs. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Se algo nesse vídeo lhe chamar a atenção, se você tem uma sugestão, uma crítica a fazer, vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos que serão postados. Então vamos lá. Então, como eu falei, eu vou apresentar a você 3 estudos de casos para o mesmo objeto, a apicultura. No primeiro, a captação foi realizada por uma ONG. E o instrumento que foi assinado foi um termo de fomento. A captação foi executada, obteve êxito no ano de 2019. E a ONG é a Associação de Jovens Apicultores Indígenas Choco. E o recurso, a captação, a proposta foi apresentada ao Ministério do Meio Ambiente. O objeto foi aquisição de equipamentos para o apoio à implantação de práticas sustentáveis nas atividades produtivas da comunidade indígena Choco e a segurança e a preservação da área de reserva da comunidade. Então, essa captação, a proposta foi apresentada ao Ministério em março de 2019, teve a assinatura do instrumento em novembro de 2019. Foi publicada, empenhada, teve início em novembro de 2019 a vigência, com finalização em dezembro de 2020, ou seja, 1 ano e 1 mês de vigência. A prestação de contas, 2 meses após a vigência. O valor captado, R$ 249.476, não teve contrapartida. E aí você pode estar se perguntando, eu tenho uma ONG, eu trabalho com apicultura, seja qual for a área da sua ONG, qualquer tipo de agro, ou qualquer tipo de setor, não importa, cultura, piscicultura, não importa qual o setor, seja agrícola, ou o setor que seja lazer, esporte, turismo. E aí você pode estar se perguntando, como que eu faço uma captação dessa? O que essa ONG que fez a captação desse recurso, destinando a essa associação de apicultores, conseguiu captar um valor de R$ 249.476 no Ministério do Meio Ambiente? Como que ela conseguiu obter êxito nisso? O que ela apresentou? Quais foram os documentos? Bem, essa ONG apresentou diversas certidões. Certidões como qualquer outra empresa tem que apresentar, por exemplo, no processo estatório. A certidão negativa de débitos municipais, de débitos estaduais, de débitos com a Receita Federal, com o FGTS, a certidão negativa de débitos trabalhistas, todas as certidões negativas que tem que ser apresentadas como de praxe. Também ela apresentou diversas declarações, inclusive dependendo do ministério, do programa e etc. Tem declarações que são declarações modelo e padrão. Então ela apresentou diversas declarações. Ela apresentou também declarações de capacidade técnica, demonstrando que ela já executa essas ações, durante quanto tempo, quem executa, quem são os profissionais que trabalham com essa ONG, se ela tem parceria com outras entidades. O currículo dessas pessoas. Ela apresentou também os documentos do dirigente máximo, RG, CPF, comprovante de endereço, ata de constituição, ata de assembleia, estatuto da entidade, toda a documentação, cartão de CNPJ, a relação dos dirigentes da associação, toda a documentação institucional. Ela
ela tem que estar redondinha. A ONG que pretende fazer uma captação dessa, ela tem que estar com toda a documentação institucional ok. Então, como é que essa ONG conseguiu isso? Apresentou todas essas certidões, todas essas declarações, toda essa documentação dela. Também apresentou uma ótima proposta conforme as normas e diretrizes ministeriais, conforme o que o programa ou o ministério requer. E na meta número 1, ela colocou o quê? Aquisição de equipamentos. E as etapas são os equipamentos que ela está colocando na meta número 1. Quais são os equipamentos? Bomba d'água, carreta agrícola, carreta tanque, com capacidade para 4.000 litros, grade aradora, moto 0 km, trator agrícola. E isso aí foi aprovado, foi um termo de referência, que foi aprovado em dezembro de 2019. Ou seja, vamos lá, recapitulando. Ela apresentou a proposta em março de 2019, e teve a aprovação dela e a assinatura do convênio no caso foi o instrumento aqui, foi o termo de fomento, em novembro de 2019. Com a aprovação desse termo de referência e a assinatura do instrumento, o que resta agora aqui é apresentar o processo licitatório. E ela apresentou o processo licitatório. No caso aqui, ela utilizou da legislação e apresentou na modalidade de cotação prévia de preços, divulgação eletrônica e registro. E o desembolso do recurso, ele foi creditado em conta em dezembro de 2019. Ou seja, no mesmo mês que foi aprovado e assinado o instrumento. Olha essa rapidez. Olha como que essa captação aqui aconteceu rápida. Geralmente me fazem muito essa pergunta, mas quanto tempo o dinheiro está em conta? E isso é bem relevante, porque dependendo da captação de recursos, por exemplo, nesse caso aqui, que envolveu a aquisição de equipamentos para esta associação, para essa ONG, e como nós estamos falando de equipamentos, eu tenho que fazer a cotação para o projeto. E dependendo da demora no desembolso do recurso, os valores mudam. E aí eu vou ter que fazer uma mudança no meu plano de trabalho, talvez eu tenha que diminuir a quantidade de alguns equipamentos, talvez a minha entidade tenha que entrar com a contrapartida. A ONG ela não é obrigada a entrar com a contrapartida, mas se for necessário ela vai ter que entrar com a contrapartida. Mas nesse caso aqui, no mesmo mês que ela foi aprovada, foi o mês que houve o desembolso do recurso. Sensacional, excelente. Então esse foi o primeiro caso. Um recurso destinado à apicultura que foi captado por uma ONG, através de um instrumento chamado termo de fomento. Ok. E esse recurso, detalhe, esse recurso ele veio de um orçamento de extra emenda, não é de emenda parlamentar, detalhe, extra emenda, ok. E agora vamos para o segundo caso. O segundo caso foi uma captação realizada por um município, no caso aqui o município de Tavares, no ano de 2020, só que agora aqui foi no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O da ONG lá foi no Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, já começamos a perceber que para o mesmo objeto, dependendo do que eu queira captar, eu posso conseguir o mesmo objeto em diversos subministérios, ou no mesmo ministério através de diversos programas. Isso é entender do universo de captação de recursos. Então, nesse caso aqui, o objeto foi aquisição de equipamentos de apicultura. Por que esse município pediu aquisição de equipamento de apicultura? Serão beneficiadas diretamente associações comunitárias do município de Tavares, que conta com aproximadamente 80 famílias, que somam um público-alvo de aproximadamente 240 pessoas, entre elas crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres e idosos. E indiretamente toda a população do nosso município de Tavares, que será beneficiada com o avanço da produção destes produtores. Olha só, a prefeitura captou um recurso para adquirir equipamentos que vão ser utilizados por esses produtores. Esses produtores poderiam ter se reunido e montado uma ONG, uma associação, uma cooperativa deles e ter feito essa captação diretamente para eles? Sim, com toda certeza. Como lá no primeiro caso também que eu acabei de citar, aquela captação que foi realizada por aquela ONG, aquela associação indígena voltada à apicultura, poderia ter sido feita por uma prefeitura lá do local onde eles residem, ou pelo governo do estado, ou por uma empresa pública municipal ou estadual, ou por um consórcio público municipal ou estadual. Entende? Isso é você entender de captação de recursos em todas as suas fases. Isso é você entender do universo amplo que é captar recursos. Então, nesse caso aqui, a proposta por essa prefeitura foi cadastrada em julho de 2020. O termo, o instrumento aqui, que foi o convênio, junto ao Ministério da Agricultura, foi assinado em dezembro de 2020. Publicado, empenhado, a vigência para 2 anos foi colocada. O valor foi R$ 100.275 do Ministério e R$ 3.713,30 do município.
o recurso ele veio do orçamento de extra emenda. Poderia ter sido de emenda individual? Sim, poderia. De emenda de bancada? Também. De emenda de comissão? Também. De emenda de relatoria? Também. Através de um edital de orçamento público? Também. De lei de incentivo? Também. Não importa. O governo federal ele tem 31 modalidades de transferência de recursos. Nesse caso aqui veio de extra emenda, que é saldo ministerial. Ou seja, esse município precisou do apoio de um parlamentar, com toda certeza. É muito importante, quando você busca uma captação de recursos, ter um apoio de um parlamentar, um deputado federal ou um senador. Não importa se você é um ente público municipal, estadual ou uma ONG. É muito importante. Então, nesse caso aqui, a meta 1 foi o quê? Aquisição de equipamentos de apicultura. E a etapa foi a aquisição de equipamentos de apicultura. E a etapa 1 e a etapa 2 foi a aquisição de um veículo. Ou seja, eles pediram aqui a aquisição de equipamentos de apicultura, os equipamentos mesmo, e também um veículo. Mas que tipo de equipamentos eles pediram aqui? A prefeitura pediu para esta comunidade: balde para armazenar mel de 22 litros, atóxico, bandeja para melgueira Agronatur de aço inox, caixa de abelha em eucalipto padrão Langstroth, centrífuga para mel com 12 quadros de inox com engrenagem, cilindro alveolador de 28 centímetros, apicultura manual em resina, decantador inox 80 litros, fumegador para apicultura grande galvanizado, garfo desoperculador para apicultura 100% inox, jaleco apicultor Brim máscara Colvin, laminador de cera de abelha apicultura elétrico galvanizado, macacão apicultor capuz integrado mais luva couro, mesa desoperculadora aço inox mais peneira, saca quadros apicultura Agronatur 100% aço inox e um veículo pequeno com caçamba para carregar os equipamentos de apicultura, que será utilizado no transporte do mel, utensílios e equipamentos, como por exemplo uma saveira ou uma montana. Entendeu aqui? Uma captação realizada por uma prefeitura para aquisição de todos esses equipamentos e esse veículo que serão destinados a essa associação, a essa cooperativa, a esses produtores que talvez nem a associação cooperativa, talvez eles tenham criado de fato um CNPJ. Mas poderiam ter criado de fato esse CNPJ e poderiam eles mesmos ter feito essa captação. Olha só que interessante. Inclusive, nessa captação aqui, por exemplo, que envolve equipamentos e veículo, poderia ter sido incluído o que aqui? Uma capacitação, um treinamento. Poderia o recurso ter vindo também para essa finalidade, trazendo um instrutor, alguém com habilitação ou capacitado a nível nacional nesse tema de apicultura, ou até internacional. A proposta foi aprovada e, neste caso aqui, o processo ainda não foi apresentado, ou seja, também não houve desembolso. Tem que ser apresentado o processo de execução, ou seja, a prefeitura vai ter que licitar isso aqui, os equipamentos e o veículo vão ser entregues por uma única empresa ou por várias empresas, e após a entrega desses equipamentos e veículos é que a prefeitura vai poder fazer a cessão disso a estes produtores, para uso deles, ou da cooperativa deles, se eles tiverem já uma entidade formal com o CNPJ criado. E para o terceiro e último caso, como eu falei, o primeiro caso, uma captação para apicultura feita por uma ONG, uma associação indígena. O segundo caso, uma captação para apicultura realizada por um município, destinando os equipamentos e um veículo a uma ONG, ou a várias ONGs, ou a produtores que nem se juntaram e formaram uma ONG ainda, de fato. E o terceiro caso, agora sim, uma modalidade de convênio, um instrumento de convênio, uma captação realizada em 2015, que foi realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater MG, uma empresa pública estadual. A natureza jurídica dela é empresa pública. Então, se você trabalha em algum Emater de qualquer estado, por exemplo, você pode realizar uma captação de recursos para a Emater ou para a execução de custeio de atividades ligadas à Emater. Nesse caso aqui, o objeto foi fortalecer a agricultura familiar do norte de Minas Gerais, por intermédio da apicultura, garantindo de maneira sustentável trabalho e renda em nível mais tecnificado e com melhorias na gestão, na produção e na organização dos produtores. Este projeto tem papel estratégico no desenvolvimento e estruturação do arranjo produtivo local da apicultura em 9 municípios pertencentes às unidades regionais da Emater, de Janaúba, Januária e São Francisco. A captação foi realizada em 2015, a proposta foi cadastrada dia 1º de dezembro de 2015,
foi aprovada dia 29 de dezembro de 2015 com a assinatura do instrumento, no caso aqui um convênio. Um convênio junto ao Ministério da Agricultura. E o recurso captado veio no valor de R$ 285.920, com a contrapartida de R$ 10.500 do orçamento de extra emenda. Poderia ter sido através de emenda individual, emenda de bancada, emenda de relatoria, emenda de comissão, mas veio de extra emenda. Excelente. O que tem na meta 1 aqui? A meta 1 diz melhoria da infraestrutura física da própria Emater, com a aquisição de um veículo tipo utilitário para a Emater, aquisição de tablets, aquisição de impressora multifuncional, aquisição de estação de trabalho, mesa, gaveteiro mais cadeira, e aquisição de armário de escritório tipo alto. Olha só. A meta 2, a capacitação e prestação de assistência técnica e extensão rural aos apicultores, com as etapas de cadastramento e diagnóstico das propriedades, realização de 9 reuniões de planejamento, prestação de assistência técnica e extensão rural aos apicultores e realização de 9 dias de campo. Olha que excelente. No caso aqui, o que envolve aqui a execução do recurso? Envolve a aquisição de bens e prestação de serviço, como por exemplo, aquisição do veículo tipo utilitário, aquisição de tablet, aquisição da impressora, aquisição da estação de trabalho, que é a mesa, gaveteiro mais cadeira, aquisição de armário tipo alto, aquisição de combustível para o deslocamento do veículo, conjunto de EPI para apicultura, aquisição de pneus para veículos, que eles devem ter veículos lá e está faltando os pneus, ou seja, eles fizeram um certo benefício a alguns veículos que eles têm na Emater lá para poder também fazer parte do projeto, e o pagamento de diversas diárias de campos. Isso aqui, você precisa entender, foram 3 casos apresentados por mim aqui neste único vídeo, onde o recurso foi captado para a mesma finalidade, captação de recursos para apicultura. O primeiro caso, a captação foi realizada por uma ONG. O segundo caso, a captação foi realizada por uma prefeitura. E o terceiro caso, a captação foi realizada por uma empresa pública estadual. Isso é entender do universo de captação de recursos. Então, se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você trabalha com ONG, se você já trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você tem um comentário, uma crítica, uma sugestão, deixa aí nos comentários que vai fazer muita diferença e vai com certeza contribuir para o crescimento do canal. Se você se interessou por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!